Felizes nesta noite mais uma vez, por esta tão maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de mais uma vez nos reunirmos em seu santo lugar para adorá-lo na beleza de sua santidade. Mais uma vez, queremos agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade a nós confiada de mais uma vez poder meditar junto com a igreja em um texto da palavra de Deus. Se você puder, abra comigo sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. A partir do verso 1 diz assim: Sabe, porém, isso, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que não é novidade para nenhum de nós. Haja vista que há pouco tempo atrás o nosso pastor ministrou um ensinamento acerca deste texto que nós lemos à Igreja do Senhor. Mas nós temos aqui um texto que Paulo, ao instruir o seu filho na fé, Timóteo, um jovem de 30 anos, ainda no início de seu ministério, a caminho da excelência no ministério, no exercício da obra, Paulo ensina a Timóteo, ou Paulo instrui a Timóteo, acerca do tipo de pessoas que ele encontraria nos últimos dias, ou naqueles dias mesmo em que ele estava vivendo. Quando Paulo ensina a Timóteo acerca do cenário que a igreja em que ele estava pastoreando enfrentaria, o texto logo nos remete aos dias finais da igreja aqui na terra. Nós vamos ver Paulo fazer uma lista quase que incontável de uma série de características más das pessoas que nós encontraríamos vivendo no mesmo ambiente ou vivendo no mesmo lugar em que a igreja do Senhor estaria vivendo. Só que Paulo, ao exortar o jovem Timóteo, diz: olha, Timóteo, dessas pessoas afasta-te, dessas pessoas foge. Quando Paulo dá esse conselho a Timóteo, Paulo estava dizendo que essas pessoas que são amantes de si mesmos, são soberbos, avarentos, que são inescrupulosos, pessoas amantes de seus próprios desejos e não amantes de Deus, essas pessoas já têm uma filosofia de vida formada. E eles são um abismo. E a Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. É quase impossível nós conseguirmos trazer uma pessoa dessa para o Evangelho. Só que o texto ele vai muito além do que é isso que nós estamos falando. O texto está dizendo que nos últimos dias tempos trabalhosos sobrevirão. O texto está inferindo que essas pessoas profanas não mais viveriam a sua profanação fora do templo, fora do lugar sagrado, mas está falando de uma profanação generalizada. É isso mesmo que você está entendendo. Eu estou falando da profanação do nome da igreja do Senhor aqui na terra. Observe que este tipo de profanação, avarentos, soberbos, irreconciliáveis, maus pagadores, amantes de seus próprios desejos, não estão mais no coração do mundo. Hoje se encontram também no coração da igreja do Senhor. Por que eu estou fazendo essa reflexão com a igreja nesta noite? Eu me perguntei durante dias, quando eu vi o meu nome na escala para o dia de hoje: mas Senhor, por que essa palavra? Já me disseram tanto: rapaz, você não é tão querido porque você não muda a sua mensagem. Toda vez que você pega o microfone, a gente já sabe, vai vir barrote aí, vai vir palavra de conserto, vai vir palavra de exortação. Só que eu não sou dono da palavra.
Não sou eu que escolho a palavra, é Deus que me entrega a palavra. E eu não vou para cima da cama, não vou ficar num leito por uma palavra não entregada, porque Deus mandou eu entregar. Deixa eu dizer um negócio para você. Nesta última semana, uma igreja renomada, conhecida no estado de Santa Catarina, se eu não me engano, ela decretou em redes sociais que a partir daquele momento, uma igreja de 60 anos, ela estava sendo uma igreja inclusiva. E ela estava aceitando no seu rol de membros homossexuais, gays, lésbicas, em suas práticas mundanas, porque eles entendem que o amor de Deus também alcança essas pessoas vivendo este cenário que eles vivem. Eu não gosto de falar que é igreja, eu falo que é comunidade evangélica, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor resiste. Mas nessa semana sucumbe mais uma comunidade evangélica aos prazeres deste mundo. E deixa eu dar um recado para você que está me ouvindo, para você que diz que a igreja não é inclusiva. Deixa eu dizer um negócio para você: o evangelho é inclusivo, porque o evangelho aceita cego, coxo, mudo, paralítico, pecador e até quem é morto. O evangelho aceita, porque ele dá vida, porque o evangelho é vida. Mas nem todas as igrejas hoje são inclusivas. Eu vou dizer para você por que a igreja não é inclusiva. Sabe o que é inclusão social? É o deficiente chegar no estacionamento da igreja e ter uma vaga especial para ele ali. É o paralítico chegar na igreja, o cadeirante ter uma rampa de acesso para ele acessar a igreja mais fácil. É o cego entrar aqui dentro da igreja, ter uma Bíblia em braille para ele poder ler. É ter uma Bíblia pictografada para aquele que sofre de autismo entender o que ele está lendo. É aqui no púlpito, na hora da ministração da mensagem, dos louvores, ter uma pessoa fazendo linguagem de sinais para aquele que é surdo entender a mensagem que está sendo falada através da palavra e através dos louvores. Isto é inclusão social. Só que nós vivemos este cenário que Paulo ensina à igreja de Timóteo em uma condição alarmante. Por que em uma condição alarmante? Porque estão tentando incluir essa classe de pessoas no seio da igreja de Cristo. Mas a Bíblia diz: dessas pessoas, afasta-te. A igreja é pura, a igreja é santa, a igreja não se mistura. A igreja, ainda que esteja trabalhando em meio ao mundo pecaminoso, a igreja não se mistura. Salomão, quando ele vai visitar o lugar onde estavam pisando a uva para fazer o vinho para o palácio, ele encontra uma jovem pisando a uva vestida de branco. E ele percebe que essa jovem, quando ela pisava a uva e o suco da uva sujava o seu vestido, ela ia à beira do ribeiro e lavava aquela mancha do suco da uva de sua veste e voltava a pisar a uva novamente. Quando Salomão, disfarçado de um serviçal, pergunta para ela por que ela lavava a mancha da veste quando ela estava malhando a uva, quando ela estava pisando a uva. É quando ela disse: me disseram que o meu Senhor vem por aí. E quando ele chegar, ele tem que me encontrar com as minhas vestes limpas. E assim Sunamita tornou-se esposa de Salomão. A igreja milita no meio do mundo de pecado, mas não se suja com pecado, porque o sangue de Jesus nos lavou de todo pecado. Que Deus nos abençoe nessa noite.